faço uma questão. Eu sei que você gosta muito da CIPA. Muito. E tem uma visão que eu concordo muito, que é o seguinte, né? O que você achou do assédio ser incluído agora na CIPA? E outra pergunta, outra observação que eu faço aqui, na verdade. A gente teve um caso de assédio aí, que público, todo mundo sabe, no Banco do Brasil. A gente teve um caso de assédio público também, todo mundo sabe, na Petrobras. Na Caixa Econômica. E depois na Caixa Econômica. Uhum. 3 casos de assédios, né? Hoje a gente tem CPI disso e tem uma série de processos e desdobramentos. Tem uma área dentro da Petrobras que está cuidando disso, inclusive liderado por uma mulher. Bom, 3 grandes, né, empresas aí, né, públicas, e que sofreram com esse... A gente sabe que no mundo corporativo tem isso de montão. Mas a questão é, depois disso a gente teve essa inclusão na CIPA, que isso ganhou força e tal. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, resumindo todo esse contexto aqui. A pergunta que eu faço é o seguinte, o que você achou? Você acha que deveria ser tratado dentro da CIPA a questão de assédio ou não? Bom, que a questão de assédio pertence ao universo da prevenção, sim. Porque a consequência do assédio é adoecimento ocupacional, adoecimento de pessoas. Então, é legítimo que CIPA, coisa. Da maneira que foi feito, vamos dizer que vai dar em nada. Perfeito? Primeiro porque as grandes organizações, elas já têm programas de prevenção ao assédio há séculos. Sim. Conheço algumas que têm programas maravilhosos. 0800, enfim. 0800, tem lá, tem até Compliance, comitê para isso, Disque bonitinho, Denúncia, tal, bacana. tal. Aonde o problema é maior e mais forte, ou não tem nenhuma política de assédio, e a CIPA, ela depende que a organização, porque tem muita gente já querendo botar a CIPA para fazer, como é que é? Só na cabeça de pessoas insanas, desculpa realmente. Como é que a CIPA, que não consegue nem às vezes sair para ir na fábrica, vai cuidar de um assunto? Então é importante entender, eu já disse isso umas 10 vezes, precisa ter uma política, precisa ter uma série de práticas, precisa ter um canal para que a CIPA atue levando para isso. O governo perdeu uma grande chance de publicar uma cartilha definindo um padrão mínimo. Olha, você tem que ter isso, isso, isso. Pelo menos 2 cartazes, pelo menos isso, para que a CIPA pudesse motivar. Agora, a CIPA sozinha, ela vai empurrar um Fiat 147 sem motor. Numa subida de Ubatuba. Numa noite de chuva. Serrinha de Deus me livre lá, indo pra... Isso. Meu Deus, indo pra Ubatuba ali, saudade aí, um abraço pro pessoal de Ubatuba. E tem gente que joga água fora da bacia, porque agora vai... Por exemplo, o Henrique Caires fez um trabalho, ele passou acho que 3 ou 4 meses construindo um trabalho sobre isso, maravilhoso. Chão, bacana, interessante. Outros vão lá, falam para si, passar e se matem, porque... Não, o máximo que a CIPA vai fazer é criar um canal, criar uma caixinha de sugestões lá, Sim. que talvez não seja eficaz. E vai falar que tá... se não teve nenhuma fichinha, nenhuma reclamação, porque não tem assédio na minha empresa. E falta também, o que é importante também a gente destacar, falta a pessoa entender o que é assédio. Pois é. Sim. Né? Porque às vezes, por exemplo, ela está sendo assediada ali, tem o seu gestor que está assediando ela de várias maneiras. Disfarçado de... Isso, disfarçado de gestão, disfarçado de tarefa. Você sabe. Então, será que a gente consegue ensinar isso? Você precisa ensinar para os 2 lados. Sim, Aqui no ABC teve um caso de assédio há alguns anos, um encarregado de uma fábrica. Esse cara foi encarregado no tempo do avô do cara que está o dono hoje. Então ele está lá há 200 anos. E todas as vezes que chegava uma leva nova de funcionárias, ele já nessa época com 70 e poucos anos já. Cheio de ódio no coração. Cheio de veneno, né? Aí chegou uma época, deu um problema lá, foi para uma delegacia, e eu até acompanhei esse caso um pouco, e ele falou para mim, seu Costa, lá onde eu cresci, essas coisas são normais. Então nós precisamos dizer para as pessoas que o que é assédio. Porque a palavra é muito bonita, faz cartilha, faz um monte de coisa, mas
A pessoa simples, ela não... Você pega regiões do Brasil onde o relacionamento entre pessoas mais velhas e jovens, né? Não tão jovens assim como o meu caso, mas menores de idade, eles são naturais na região. Já morei lá. Tem comércio disso. Tem. Então, motivado pelos pais, inclusive. Sim. Nós precisamos construir a ideia do que é. Porque tem muita gente que faz e não sabe. E a gente começa a fazer o que te adora, né? A subdivisão. Assédio tipo A, tipo B, de caixinha. É igual acidente. Exato. O quase acidente, o acidente com perda material, o incidente, o acidente sem primeiros auxílios, o acidente que você começa... E aonde está esse problema? Está numa base de povo, de multidão, que precisa ter um conceito... Assédio é assédio. Assédio é violência. Seja moral, seja psicológica, seja sexual. Depois a gente explica isso de maneira mais fácil. Aí você tem assédio sexual, assédio moral, assédio do Itaquerão, assédio do não sei o quê. Entendeu? Aí fica difícil demais.